Paz e bem, sejam bem-vindos ao nosso espaço, ao nosso cantinho, eu gosto de chamar assim. Eu quero lembrar você de deixar o seu like se você gostar. Quero lembrar que você também pode divulgar, eu te convido a divulgar esse vídeo com outras pessoas, em grupo de WhatsApp ou para um amigo, uma amiga mais próxima que você goste, que você entenda que esse vídeo vai fazer bem. Então, eu sempre tiro domingo para gravar os vídeos que vão ao ar ao longo da semana, aqui no YouTube, quanto no Instagram. E eu acabei de gravar um Reels, que eu vou soltar, não sei quando. Não sei se quando esse vídeo já estiver sendo lançado, ele já foi solto, mas eu não sei ainda. Eu acabei de falar um pouquinho sobre medo, o modo como a gente lida com os nossos medos, com os nossos conflitos, com as nossas angústias. Então eu tinha pensado, o que eu vou falar no vídeo de quarta-feira? Eu vou fazer mais uma oração? Vou fazer um texto? Vou ler um texto? Não, vou falar um pouquinho sobre isso, sobre o modo como a gente se relaciona com o nosso medo. Eu não sei se vocês sabem, mas no Reels do Instagram a gente tem 30 segundos e é muito difícil fechar um tema ali. Então, como é um tema que eu penso que é interessante, é relevante, é necessário, eu vim aqui falar um pouquinho sobre isso com você. Então, medo é uma situação, uma realidade que todos nós temos. Algumas pessoas se dizem, assumem mais medrosas, outras não, eu não tenho medo de nada. Enfim, de qualquer maneira, existe a realidade do medo em cada pessoa. Em algum momento a gente sentiu medo. Medo de perder alguém que a gente ama, medo de ficar doente, medo de perder um emprego, medo de não ter dinheiro para pagar a conta, medo de depender de alguém para se limpar, para se alimentar, enfim, para as necessidades básicas. O medo está presente na vida de todo mundo. E aos olhos da fé, a gente é chamado não a anular o medo, pelo contrário, eu acredito que aos olhos da fé nós somos chamados a encarar os medos que a gente possui. Muitas vezes a gente entende que não sentir medo é colocar tudo escondido dentro de uma gaveta e não ter que pensar em nada. Mas pelo contrário, a fé nos faz olhar para essas questões, a morte, a doença, o desemprego, o sofrimento, não como nossos inimigos, mas como possibilidades de crescimento. Em vários vídeos aqui no canal eu falei um medo muito comum que eu tenho, muito clássico, quem me conhece sabe, medo de avião. Então, quando eu paro para pensar no que esse medo gera em mim, além da questão interna, da questão física, do suor, do tremor, da angústia, de querer fechar o olho, de segurar, agarrar alguém que está ao meu lado para eu poder controlar esse medo, que acaba não controlando, pelo contrário, acaba fazendo com que eu me sinta com mais medo porque eu estou preso a uma situação. Quando eu paro para pensar aqui em terra firme, eu vejo como saber lidar, aprender a lidar com esse medo é importante para o meu crescimento. Não só para que eu entre no avião tranquilo, sossegado para ficar 12 horas, também é muito importante. Mas na minha vida, como eu administro esse medo que eu sinto no avião, o modo como eu trabalho ele, vai interferir no meu modo de me relacionar com as outras pessoas. Se eu sou uma pessoa capaz de olhar para esse meu problema à luz da fé, à luz da razão, consciente de que esse medo, de que essa preocupação, esse estresse, esse trauma, ele me preocupa, ele me abate, ele me deixa incomodado, mas se eu souber trabalhá-lo, se eu conseguir compreender a raiz dessa dificuldade, eu vou ter muito mais qualidade de vida. Então, nesse momento eu te pergunto e você tem 4 segundos para pensar. Qual é o maior medo que você tem? Morte? Doença? Já falei várias vezes aqui. Não importa esse medo que você tem. A maioria dos medos que a gente possui, eles são irracionais. Eles nos aprisionam, a gente perde a capacidade de raciocinar sobre eles. Por isso eles assombram tanto. Você já experimentou pegar o seu medo e encará-lo de frente? Bom, eu tenho medo da morte. Tá. De que maneira eu trabalho essa questão? A morte é algo que ninguém escapa. Todo mundo vai experimentar essa realidade um dia. Então é algo que a gente precisa começar a refletir, pensar. É algo que me escapa. Na verdade, o meu medo da morte... Talvez não seja o medo da morte, seja o medo do desconhecido. Talvez eu tenha medo do novo que pode surgir. Talvez eu tenha medo do que pode surgir, talvez eu tenha medo de não estar no controle das coisas.
Então vê como que o medo vai puxando algumas questões nossas que a gente não sabe administrar, que não são bem trabalhadas, porque as nossas escolas são muito boas em ensinar conteúdos de química, física, matemática, português, inglês, geografia, história, mas a gente tem dificuldade com as questões emocionais, espirituais mesmo. Então a gente precisa desse conhecimento afetivo sobre quem nós somos, sobre esse conhecimento interior, esse autoconhecimento, ter essa busca, olhar para si mesmo, reconhecer aquilo que está aqui dentro, esse conjunto de coisas que formam a pessoa que eu sou. E o medo, ele não pode ser tirado. Às vezes a gente vê isso, né? Eu estou rezando para que você não tenha esse medo. Quando eu partilhava que eu tinha medo de avião, muita gente falava: Frei, eu vou rezar para você não sentir medo. Claro que falam com carinho, com bem-querer, mas na verdade aquele medo, ele faz parte do meu processo de crescimento. E se eu não experimentá-lo, se eu não encarar o medo, eu não vou saber lidar com outras questões que podem surgir. Então não entenda o medo como teu inimigo, como aquele que obstrui a tua felicidade. Passe a investigar a origem, a raiz desse medo. Passe a ter interesse por esse medo, não fuja dele, não fuja do assunto, não fuja daquilo que te causa esse estresse, esse desconforto. Analise ele. Olhe, coloque sobre a mesa esse medo, estude esse medo. Bom, tenho medo de doença. Comece a ler sobre estudos científicos, o que pesquisadores falam, o que profissionais sérios falam. Converse com alguém que de repente experimentou aquela doença e vai poder te dar um acalento, falar algo bom que pode surgir a partir daquela experiência. Mas não seja escravo da ignorância, porque muito do medo vem da ignorância, de não conhecer, de não saber a raiz daquilo, de não compreender mesmo. Então o meu convite para você é: olhe cara a cara o teu medo, enfrente essa situação, pare para pensar um pouquinho, não pergunte a opinião de todas as pessoas à sua volta, porque não é todo mundo que tem clareza para nos ajudar. Para um pouquinho, pensa, qual é o meu medo? Coloca no papel, se for preciso. Escreve o que você sente em relação àquilo. Medo de doença. Eu tenho medo de adoecer porque eu acho que isso tudo vai tirar minha liberdade. E aí depois você guarda aquilo que você escrever, não lê imediatamente, escreve. Guarda num lugar que você gosta. Depois de um tempo você lê, para você ter um outro olhar. Sabe, como se fosse uma pessoa de fora lendo aquilo que você transcreveu ali. Mas comece a buscar, busque investigar esse medo que faz parte da sua vida, da minha, e não seja escravo da irracionalidade que o medo traz. Comece a trazer luz, ilumina bem. Sabe quando a gente está num ambiente escuro que a gente não enxerga bem? E a gente coloca uma luz, direciona uma luz para aquilo? O medo é bem isso. O medo é aquele espaço escuro que a gente não consegue iluminar, mas se a gente parar para olhar, ele vai ser iluminado e aquilo vai deixar de ser assustador. O medo vai se tornar uma possibilidade, uma realidade mais, talvez, confortável de ser encarada, de ser compreendida, confortável, mais amadurecida, mais racional, uma palavra muito importante para que a gente supere certos medos, racionalidade. Vamos racionalizar aquilo que a ignorância tenta dominar em nossas vidas. Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua presença. Quero lembrar que nós estamos em plena novena de São Judas Tadeu. Começou ontem, na terça-feira. Quero contar com você. Eu celebro nos 2 domingos, nesse domingo e no próximo. Quero contar com a tua presença, com a tua participação, com a tua alegria. Venha de máscara, álcool gel e a gente mantém o distanciamento aqui com toda a proteção que a gente pode dentro das nossas possibilidades. Conto com você, me ajude a divulgar o canal, me ajude a divulgar a novena. Te espero aqui até sexta-feira.